Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente está começando o vídeo aqui dentro da Valente. Isso. Que é a nossa van que a gente viaja aqui por alguns dias, né? Algumas semanas aqui nos Estados Unidos. Hoje a gente está em Aspen, no Colorado. E esse vídeo é um vídeo muito especial porque a gente está fazendo aí um confronto da van versus a Land Rover Defender, né? Pra quem não sabe, eu e o Henrique, a gente viajou por 3 anos e meio sem parar, né? Com uma Land Rover Defender, que é um mochileiro, Isso. a nossa casinha sobre rodas. A gente tem um tour, eu vou deixar aqui nos cards, um tour no mochileiro, e a gente também tem um tour na Valente, também vou deixar aqui nos cards. E a gente teve essas duas experiências. Apesar de a gente ter passado muito mais tempo viajando com o mochileiro, a gente teve também aqui 20 dias consecutivos aí viajando na Valente, acampando. A gente não pagou hospedagem nem um dia. Todos os dias a gente dormiu fazendo camping selvagem, né? Que é o wild camping, apenas procurando lugares em florestas nacionais, em beira de estrada, para dormir. Então a gente 100% tomou banho do lado de fora da van, usou os banheiros aí do mundo. Então deu para ter uma boa comparação entre os dois. E para quem também não sabe, a gente não deixou de viajar com a Defender, com o mochileiro. Ele tá agora lá na África, na Costa do Marfim. A gente precisou deixá-lo lá no começo da pandemia. Enquanto a gente não pode voltar para a África, as coisas não melhoram por lá por conta da pandemia, a gente está experimentando aí outras formas de viajar antes de seguir a nossa volta ao mundo de carro. Então vamos começar esse vídeo, né? Vamos começar, né? Vamos aí saber quem é melhor, a van ou a Defender. Antes de continuar, já escreve aí embaixo qual é o seu palpite, Seu palpite, né? E também, assim, qual a sua opinião sobre isso, porque é um assunto aí bem polêmico, né? A gente sabe que opõe aí também paixões, né? Tem pessoas que são apaixonadas, né? Eu me enquadro aí num dos apaixonados pela Land Rover Defender. Então, assim, o meu voto ele é um pouquinho enviesado aí, ele é um pouquinho tendencioso, mas a gente vai tentar ser aqui o mais racional possível para colocar as ideias, chegar no final, assim, dizer assim, qual é a melhor opção. A gente escolheu 5 pontos para discutir, cada um dos 5 pontos, e aí à medida que a gente for discutir nesse ponto, a gente vai vendo quem vai liderar ali naquela categoria, e aí vai ganhar um ponto, e no final a gente vai ver quem vai vencer aí essa pontuação. Eu escrevi aqui, ó, o primeiro ponto é conforto, que eu acho que a gente está falando de dois aspectos, né? O aspecto do carro em si, qual é o melhor carro, mas também qual é a melhor casa, né? Isso. Porque a gente considera aí tanto a van quanto a Defender casinha sobre rodas, né? Então a gente tem que considerar transporte e casa. Isso. E o conforto acho que entra principalmente na questão da casa. E aí conforto a gente leva em consideração o espaço, espaço de convivência, o espaço também pra gente montar a casinha, pra guardar os nossos pertences de armário. A nossa casinha ela tem 3 metros quadrados, né? Então você já se imaginou vivendo num espaço de 3 metros quadrados, que é super apertado, e aí você tem que colocar armário, geladeira, fogão, colocar todas as suas roupas, compras de supermercado, enfim, tudo, espalhar tudo isso em apenas 3 metros e ainda conseguir dormir, conviver nesse espaço, ter área para você conviver. Isso a gente sabe que a van ela dá de 10 a 0, não tem nem comparação, sabe? Ponto pra van. Ponto pra van, assim, porque o conforto, a gente viajou esses 20 dias, a gente se sentiu literalmente numa mansão, sabe? Aqui pra gente é muito espaço, e olha que a gente tá viajando num dos menores modelos de van que existem, né? E a gente ainda tá viajando com mais 2 amigos, tem 4 pessoas nessa van aqui que não tem banheiro. Depois vocês vão assistir o tour, depois desse vídeo assiste o tour da Valente, assiste o tour do mochileiro, que é a nossa Defender. Então, assim, mesmo nessas condições, sem banheiro, na menor van, e qual que é o modelo aqui? É uma Mercedes. Mercedes, acho que 2500 Sprinter. 2500, que é um modelo mais Ele é estilo compacto. furgão, né? Compacto. Existe ainda as vans extra longas, né? Que são as vans aí que tem, acho que 14 metros cúbicos. Eu acho que essa van deve ter em torno aí de 10 metros cúbicos, alguma coisa nessa faixa. Mas ela, você percebe, a gente tem um espaço incrível, se tratando ainda de uma van que é uma das menores da categoria, né? Então existem vans maiores, ela não tem banheiro. E assim, em questão de espaço, a gente se sente aqui muito tranquilo, muito livre.
E assim, literalmente, se você é uma pessoa que preza muito pelo conforto, é ponto pra van. E esse é um dos principais pontos negativos do mochileiro, que a gente, mesmo antes de viajar, que a gente já sabia, a gente realmente teve uma viagem muito mais sacrificante, a gente passava muito mais frio, a gente passava muito mais calor, o mochileiro não tem ar-condicionado. A gente viajou essa mesma época que a gente está viajando agora, no auge do verão, aqui nos Estados Unidos, nas regiões desérticas, então a gente passava muito pegou calor. 50 graus no Saara, né? 50 graus no deserto do Saara. Então, assim, muitas vezes a gente tava com frio e tinha que se esconder dentro do carro. Então, assim, realmente é um ponto negativo da Defender e um super ponto positivo. Conforto aí, anota aí. Então, anota aí. Ponto pra van. Vamos E pro agora próximo. vamos pro próximo. Segundo ponto é economia na viagem. No geral, né? Você consegue ter um orçamento mais enxuto viajando de van ou Defender? Bom, acho que sem dúvida alguma você consegue ter um orçamento mais enxuto viajando de van por alguns critérios. Eu acho que aí a gente volta na questão do conforto, né? Porque eu acho que quando você tem conforto, quando o carro, a sua casinha, ela te entrega um pouco de conforto, isso faz com que você necessite menos de pagar para ter o conforto, né? Então a gente, quando viaja de Defender, às vezes a gente passa 15 dias acampando bem roots, bem selvagem, e aí a gente sente falta de um lugarzinho um pouquinho mais confortável, de parar às vezes no camping e pagar um banheiro, para usar um banheiro, né? Pelo menos com um pouco de espaço, um pouco de conforto. Ou até um hotel para ter uma boa noite de sono. Exatamente, uma pousadinha ali, por mais simples que seja, para você pelo menos ter uma cama bem espaçosa, para você poder dar aquela relaxada. E isso a gente não sentiu falta estando aqui na van. Eu falei, 20 dias, 20 noites, a gente tá dormindo todos os dias, gastou gratuitamente, R$1, né? tomando banho, usando banheiros na rua. Assim a gente conseguiu economizar muito viajando de van, porque a única coisa que a gente gastava era diesel, aliás, gasolina, porque essa van é gasolina, e alimentação, que quando a gente vai no mercado, a gente come fora. E viajando no mochileiro, a gente sentiu essa necessidade de várias vezes, pelo menos de tempos em tempos, o corpo ficava muito cansado, a gente sentia a necessidade, às vezes, de pagar uma pousadinha por uns 3 dias pra gente poder ter aquele momento, assim, de reis, dar uma descansada. E quem tem Defender, não nos julguem aqui nos comentários, porque a gente tá falando de 3 anos e meio morando num carro. Não é uma viagem de férias, é um longo período. Então, no começo da viagem era uma coisa, depois vai passando. A gente ficou praticamente um ano sem pagar um hotel, né? A gente viajou um ano, as Américas todas. A gente viajou as Américas todas, se a gente pagou um hotel, foi muito, né? Aí eu tô falando de um prazo posterior a isso, quando aí esse tempo de estrada ele começa realmente a pesar. A gente aguentou muito bem, firme e forte, um ano. Depois de um ano começou a pesar um pouco. E aí foi quando a gente começou a gastar um pouquinho mais do nosso orçamento para ter ali algumas pílulas de conforto durante um mês, né? Então, isso a gente sabe que com a van você vai ter um pouco mais, né, de conforto. E eu acredito que viajando longos prazos, né, para quem aí sonha em fazer realmente viagens de longo prazo ou viver assim, né, na estrada, eu não tenho dúvida nenhuma de que viajando numa van você vai conseguir gastar menos dinheiro ao longo do tempo, né, pensando realmente em viagens de longo prazo. Então, ponto pra van. Ponto pra van. Vamos pro próximo tópico, vamos dar uma moral aí pra Defender, né? 4x4 e off-road, explorar o mundo, ir além, sair da estrada, do convencional. Aí eu não tenho nem conversa, né? A gente é apaixonado por fazer off-road, fazer 4x4, explorar, e isso a Defender dá de 10-0, né? Inclusive com essa van a gente teve vários momentos que a gente teve um pouco de medo de entrar numas estradas aqui. A gente estava aqui no Vale dos Deuses, que é um lugar incrível. A gente vai colocar umas imagens aí da gente explorando com a van, e mesmo assim a gente ia de teimoso, porque o dono da empresa falou, vocês não vão muito fora da estrada não, porque essa van não aguenta. E realmente, alguns dias à noite a gente procurando wild camping, né, a gente queria andar um pouquinho mais para ficar mais isolado no meio do nada. E a van quase agarrou, bateu à frente, enfim, a gente teve diversos problemas que a gente não tem com a Defender, e isso nos tirou um pouco ali essa sensação, esse desejo de explorar, porque você fica com o pezinho atrás se o carro vai dar conta. Com o mochileiro a gente teve a oportunidade de explorar muito mais. A gente viajou nas dunas do deserto do Saara, a gente viajou literalmente
literalmente no interior da Mauritânia, que é um país lá na África, embaixo do Marrocos. É um país incrível e a gente teve oportunidades assim únicas de viver essas experiências porque a gente estava com a Land Rover Defender. Com certeza uma van não chegava lá. Não. Então aí chega um ponto muito forte da Defender, que é você tem muito mais possibilidade de explorar, de ir além das estradas convencionais com uma Defender. Então se esse é seu perfil de aventura igual a gente, que gosta de ir além, de explorar, de chegar em qualquer lugar, aí é ponto pra Defender. É, ponto pra Defender. Vamos lá, 2-1, né? Tá essa briga aí, né? 2-1, né? Vamos lá. Próximo ponto, que são as travessias marítimas. Pra quem vai fazer uma viagem pelas Américas, né? Que vai chegar até o Alasca. Ou então, pra quem vai fazer uma volta ao mundo de carro, que é o nosso caso, a gente tem que considerar esse fator, que são as travessias marítimas. São momentos muito importantes da viagem, porque a gente não consegue, né, evitá-las. A gente precisa transportar o carro da Colômbia para o Panamá, não existem estradas. A gente precisa mandar o carro da América do Norte ou da América do Sul, que seja para a Europa ou para a África ou para a Ásia. Então a gente precisa considerar, e é uma parte muito cara da viagem. É cara, é Quem vai fazer uma viagem longa tem que levar isso em consideração antes de sair de casa. E aí eu acho que o tamanho, ele é documento, né? Enfim, quanto maior for o seu carro que você estiver viajando, mais difícil, mais caro, mais burocrático vai ser o transporte. Então viajar com carros mais compactos certamente facilita muito, né? Além de proporcionar a possibilidade de você embarcar esse carro num container. Porque essa van, ela não cabe num container, nenhum container que seja, só os containers extremamente caros, mas os containers mais baratos ela não entra. Então você vai ter que transportar essa van numa modalidade que a gente chama de roll-roll, que é quando o carro vai tipo no pátio do navio. E aí você tem que deixar a chave do carro em posse da empresa, dos trabalhadores. E nessa modalidade a gente sabe por relatos de muitas pessoas que já aconteceram roubos, furtos. Então assim, mesmo de coisas que estão assim fixas no carro, como uma geladeira, a galera vem, arranca, tira a geladeira e carrega. Então é uma modalidade que o teu carro fica um pouco mais vulnerável, diferentemente da Defender, né? Que nas duas travessias marítimas que a gente fez, a gente colocou o carro dentro do container, e quando você coloca o carro no container, você vê os funcionários da empresa lacrando o container, e quando você chega lá, digamos, quando o carro chega no destino, você vai acompanhar o carro ser deslacrado aí do container, ser retirado do container. Quando você chega, o teu carro tá lá, normal, todas as coisas estão direitinhos. Então mais um ponto para Defender. Quem vai fazer uma viagem com muitas travessias marítimas, a Defender é mais adequada. Ponto para Defender. O próximo ponto que a gente vai falar, agora nós estamos empatados em 2-2, né? O próximo ponto a gente vai falar de manutenção pelo mundo, manutenção mecânica, né? Essa é uma parte que muitas pessoas perguntam pra gente, e é uma parte que a gente não tem muita experiência da van para falar. Então o que a gente tem mais experiência é conversando, né, com viajantes que viajam com esse estilo de carro, ou com carros aí que sejam um pouco mais modernos, né, como essas vans mais modernas. Eu diria para vocês que, sem dúvida alguma, se o seu propósito for viajar por países mais pobres, né, do mundo, regiões menos desenvolvidas do mundo, sem dúvida alguma a Defender ela sai bem na frente. Principalmente as Defenders anteriores ao ano de 2006, né? Então as Defenders, como é o caso da nossa, que é uma Defender 110 do ano 2003, né? Que ela tem um motor 300 TDI. Então se você sabe aí, se você conhece, você sabe que essa é considerada a melhor geração de motores da Defender, porque são os motores mais simples, mais práticos de você fazer manutenção, porque são motores 100% manual, não necessita nenhum equipamento eletrônico para você fazer manutenção. E essa van que a gente está viajando aqui, por esse lado, ela é uma van bem eletrônica, tem muitas coisas eletrônicas, automático, câmbio automático, até para ligar o carro você tem que apertar um botãozinho, a chave não serve para quase nada, a não ser ficar ali do lado do motorista. Enfim, a gente sabe que existem vans mais antigas que são manuais, mas a tendência das vans mais recentes aí, talvez de 2010 para cima, são vans que têm já componentes eletrônicos. E a gente sabe que componentes eletrônicos em países menos desenvolvidos, isso é sempre complicado, principalmente se você estiver em região remota. Nas regiões bem remotas é muito difícil de você encontrar mecânicos que têm esse ferramental, que tem essas ferramentas para fazer manutenção em carros eletrônicos, né? Então, por exemplo, quando a gente quebrou lá no meio
do deserto da Mauritânia, né, no meio do nada. A gente conseguiu consertar aí a nossa Defender com um mecânico lá que tinha zero de estrutura. E foi fácil conseguir peça, foi né? fácil. A gente precisou trocar a embreagem, precisou trocar outros componentes. Então, assim, esse foi um fator que a gente já levou em consideração quando a gente escolheu a Defender lá em 2016, quando a gente saiu para viajar. A gente sempre pensou que fosse mais fácil manter a manutenção da Defender pelo mundo, e realmente é mais fácil. É mais fácil. Apesar de que também não é tão fácil assim. Quando a gente estava nos Estados Unidos, o carro quebrou, e aqui é o oposto, né? Aqui é mais difícil. País desenvolvido que não tem muito costume de lidar com carros a diesel. Então, a gente quebrou aqui, foi muito caro o conserto, mas eu acho que seria caro para qualquer outro carro, né? Então ponto para Defender. Bom, então a gente ficou aí nesse placar 3-1. É lógico que 3-2, né? É 3-2, eu tô querendo tirar ponto pra van. Não tira ponto da van, não. Mas então, a gente ficou nesse placar. Tem vários outros fatores a considerar em uma viagem de carro pelo mundo, várias outras coisas, mas esses são pra gente os principais. Primeiro, né? Nunca a gente vai conseguir achar o carro perfeito. Todos os carros vão ter os seus problemas. A gente sempre vai estar melhorando os nossos carros. Todos os viajantes que a gente conversa, sempre estão fazendo adaptações, tentando melhorar, porque só a experiência da estrada mesmo que vai ensinar o que vai ser melhor ou não. Mas acho que a grande conclusão que a gente chega não é que a Defender ganhou aí na pontuação e é melhor. Isso vai depender muito do seu perfil de viajante. Se você é mais aventureiro, assim como a gente que gosta muito de ir além, nós somos fotógrafos e a gente gosta de ir além do óbvio, dos lugares turísticos, a gente gosta de explorar cantinhos inexplorados e documentar mesmo os extremos do mundo, a gente precisa de um carro mais robusto, um carro que tem 4x4, que vai além. Uma coisa que a gente acha também, mais um pontinho extra para Defender, a gente que é fotógrafo e gosta de documentar a nossa viagem, né, nosso objetivo, a Defender, fala a verdade, é muito mais bonita. Ela é muito mais bonita. A gente tem 3 livros publicados e os 3 livros, a capa do nosso livro tem o nosso carro. Inclusive, se você quiser comprar os nossos livros, a gente vai deixar o link aqui na descrição. A gente tem uma loja online, é terradentro.com/loja, e a gente vende os nossos livros e fotos também, fine art, todas fotos não, mas algumas fotos. E em todos os nossos livros tem a Defender, linda. É um carro aventureiro que passa essa imagem linda. É muito fotogênico, realmente dá um diferencial nas fotos, né? Então não deixa de escrever aqui nos comentários qual é o seu carro preferido. Se você tem Defender, se você tem van, coloca aí também os pontos positivos. Tem outro 4x4 também. Outros carros, porque a gente sabe que não é só van também, Defender. Enfim. Tem Kombi, tem uma caminhonete com camper, tem outros tipos de carro. Então vamos discutir aqui, fazer um fórum aqui embaixo pra gente ajudar quem tá indeciso em qual carro escolher. Quanto mais opinião, quanto mais pontos de vista é melhor, porque a gente sabe que a escolha do carro é muito pessoal e vai muito com o seu perfil, mas no final das contas o importante é sair de casa, é viajar. Se você pode ter um carro mais lindo, um Unimog, aqueles carros caminhões, lindos, maravilhosos, ou se você só pode ter um Fusca. O importante é viajar, é sair de casa, é explorar o mundo e não esperar a vida passar, né? É importante a gente sair. Então, muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo. Não deixe de comentar, de se inscrever em nosso canal. Compartilhar, né? Compartilhar esse vídeo com seu amigo que tem van, que tem Defender, aquele que sonha em ter um carro, para ajudar aí na decisão. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Segue a gente também lá no Instagram, @terradentro, onde a gente compartilha as nossas fotografias, os bastidores da nossa viagem pelo mundo, né? Segue a gente lá também no Instagram. Então vamos lá, vamos explorar agora a Aspen. Eu vou mostrar aqui onde a gente está, porque vocês não viram. Ó, essa aqui é a Valente. É a Valente. Não deixa de ver, ó, vou arrumar a câmera aqui, ó. Vai lá mostrar pro pessoal. Vamos lá, eu vou só abrir a porta aqui e mostrar um pouquinho de Aspen para vocês. Olha só, aqui, visual da cidade, uma cidade super charmosa, nas montanhas do Colorado. Isso aí, onde a gente nos despede. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!